Há um tipo de pessoa que parece ter nascido com um escudo invisível contra a seriedade do mundo. São aqueles que, diante de uma crise, soltam uma piada, que transformam uma discussão acalorada em um stand-up improvisado, que respondem a perguntas profundas com um meme ou uma careta. À primeira vista, podem parecer superficiais, como se nada os atingisse de verdade. Mas será que rir de tudo é apenas um jeito de ser descompromissado, ou uma estratégia de sobrevivência que poucos entendem? Antes que você julgue, não, eles não são irresponsáveis nem insensíveis. Na verdade, essa habilidade de transformar dor em riso é uma das formas mais sofisticadas de inteligência emocional que existe. Imagine só, enquanto a maioria das pessoas se afoga em dramas, eles flutuam na superfície, como se tivessem um colete salva-vidas feito de ironia. Mas por trás dessa leveza aparente, há um mecanismo psicológico tão complexo quanto fascinante. Talvez eles tenham aprendido cedo que a vida não dá desconto para quem leva as coisas muito a sério. Talvez tenham crescido em ambientes onde o peso das emoções era tão grande que o único jeito de não ser esmagado era fazer piada antes que a piada fosse feita com eles. O cérebro deles funciona como um editor de comédia. Assim que uma situação tensa aparece, ele já corta para um ângulo cômico, como se dissesse: espera, isso aqui pode virar material. E não é à toa que muitos dos maiores humoristas da história, de Charlie Chaplin a Robin Williams, usavam o riso como uma armadura contra suas próprias batalhas internas. Essas pessoas costumam ser observadoras natas. Elas enxergam os absurdos da vida com uma clareza que outros demoram anos para desenvolver. Enquanto você está discutindo com o chefe, elas já identificaram o quão ridícula é a situação e estão mentalmente escrevendo um roteiro sobre isso. O humor para elas não é fuga, é uma lente de aumento, uma forma de expor as contradições do mundo sem precisar chorar sobre elas. E isso, convenhamos, é um superpoder. Mas atenção, nem tudo são flores. Levar tudo na brincadeira pode ser um sinal de que alguma coisa dói demais para ser encarada de frente. Às vezes o riso constante é como um analgésico emocional, alivia na hora, mas não cura a ferida. Pode ser que em algum momento elas tenham aprendido que sentir demais era perigoso. Então treinaram o cérebro para reagir com gracejos antes que a tristeza ou a raiva tivessem chance de aparecer. É como se dissessem: se eu rir primeiro, ninguém vai perceber que estou quebrando por dentro. E é aí que mora a genialidade e a tragédia desse jeito de ser. Porque no fundo, quem ri de tudo muitas vezes já chorou por coisas que ninguém viu. O humor se torna uma linguagem secreta, um jeito de dizer: eu sei que a vida é difícil, mas vou fazer dela uma comédia de qualquer jeito. E quando você para pensar, não tem nada mais corajoso do que isso. Se você se identifica com isso, saiba, você não é frívolo nem imaturo. Você é daqueles que entende que o mundo já é sério demais por conta própria e que às vezes, a única maneira de não afundar é nadar na superfície com um sorriso no rosto. E se as pessoas acham que você não leva nada a sério, é porque ainda não perceberam que você leva a arte de viver tão a sério que transformou até as piores coisas em motivo para rir. Então, da próxima vez que alguém disser que você não sabe a hora de parar de brincar, lembre-se: o mundo precisa de gente como você. Porque enquanto uns se perdem no drama, você está aí transformando tragédias em anedotas e ensinando todo mundo que, no fim das contas, a vida é mesmo uma piada muito bem escrita. Só não conta pra ninguém que às vezes você também chora no banheiro. E aí, se identificou? Comenta aqui. Você também usa o humor como escudo? Compartilha com aquele amigo que faz piada até no velório. E se quiser mais reflexões assim, ativa o sininho para não perder os próximos textos. Até a próxima, e não se esqueça de rir hoje, mesmo que seja de você mesmo. Cara piscando, e se eu te dissesse que o seu jeito de rir da vida é, na verdade, uma das formas mais revolucionárias de resistência que existem? Pense bem, em um mundo que exige seriedade como moeda de troca, onde a dor é tratada como profundidade e o sofrimento como prova de humanidade, escolher o riso é um ato de rebeldia silenciosa. Você não está fugindo da realidade, está recriando-a. Porque quando a vida joga pedras, alguns constroem muros. Outros, como você, fazem castelos de cartas só para ver tudo desabar e rir do espetáculo. Isso não é imaturidade. É alquimia emocional. A capacidade de transformar chumbo em ouro, tragédias em piadas, e o peso do mundo em material para um stand-up particular. E se duvidam da sua seriedade, pergunte a eles: o que é mais sério do que enfrentar o absurdo da existência com um sorriso no rosto e um tá bom, e daí? Nos lábios. A ciência por trás do seu humor, sim, tem ciência nisso.
Estudos em psicologia mostram que pessoas que usam o humor como mecanismo de enfrentamento têm maior resiliência emocional e até sistemas imunológicos mais fortes. Não é à toa que os maiores filósofos, de Nietzsche a Camus, escreviam sobre o absurdo da vida com ironia. Eles sabiam, quando você ri do caos, o caos perde parte do seu poder sobre você. Mas atenção, isso não significa que você seja um robô de piadas 24/7. Até os palhaços tiram a maquiagem. O segredo está no equilíbrio. Rir dos problemas não é negá-los, é recusar-se a ser definido por eles. Fazer piada da dor não é falta de sensibilidade, é a maneira de domá-la. Brincar com a seriedade alheia não é desrespeito, é questionar por que eles levam tudo tão a sério. E quando alguém disser que você não sabe a hora de parar de brincar, responda com outra pergunta: e você sabe a hora de começar a viver? O lado B, quando o riso é uma máscara, e tá tudo bem também. Agora vamos combinar, nem todo riso é leveza. Às vezes, ele é o último refúgio antes do desmoronamento. E se você já chorou no banheiro depois de fazer todo mundo rir na sala, saiba que isso não te torna falso, te torna humano. O humor, quando usado como escudo, pode ser uma armadura. Se eu for engraçado primeiro, ninguém vai me machucar. Um teste: se eles rirem comigo, talvez não riam de mim. Um grito de socorro disfarçado: olha como sou forte, por favor, me veja, e não há problema nenhum nisso. Até os super-heróis têm suas criptonitas. A diferença é que você transformou a sua em material para um monólogo. Seu humor é um presente, mesmo que nem todo mundo entenda o pacote. Pense nas pessoas que mudaram a sua vida com uma piada no momento certo. O amigo que fez você rir no meio de uma crise. O estranho que solou um comentário absurdo e te salvou de um dia ruim. Você mesmo, quando olhou no espelho e disse: bem, pelo menos não estou feio de graça. E esses momentos são pequenos atos de magia. E você, sem querer, é um mago disso. Porque enquanto uns enxergam o mundo em preto e branco, você pinta tudo com cores neon e glitter, mesmo que seja só na sua cabeça. O convite final: porque a vida é curta demais para textos sem fim, então aqui está o desafio. 1. Hoje faça alguém rir, mesmo que seja com uma piada ruim. O mundo precisa disso. 2. Permita-se chorar se precisar. Até os palhaços têm dias de chuva. 3. Lembre-se, você não é aquele que não leva nada a sério, você é aquele que leva a alegria tão a sério que recusa-se a deixar o mundo roubá-la. Agora me diz nos comentários: qual foi a piada que te salvou em um dia ruim? Ou, qual tragédia você transformou em comédia? A vida é um reality show e você é o roteirista. Compartilha este texto com quem precisa de permissão para rir mais. Ativa o sininho para não perder as próximas reflexões. Prometo que vão ter memes também. E lembre-se, a vida é uma piada contada por um idiota, cheia de som e fúria, mas você não precisa ser um idiota que não ri. Até a próxima, e que seu dia seja tão absurdo quanto você merece. Cara piscando. Por que este texto funciona? Camadas emocionais, vai do filosófico ao pessoal, do científico ao poético. Engajamento ativo, convida o leitor a refletir, comentar e compartilhar experiências próprias. Tom único, mistura humor, vulnerabilidade e empoderamento sem soar clichê. Call to action orgânico, o pedido para comentar e compartilhar nasce da própria reflexão, não parece forçado. Dica extra: se quiser aprofundar, explore exemplos históricos, como o humor negro dos judeus durante o Holocausto, ou citações de comediantes, George Carlin, Dave Chappelle, que usaram o riso como arma. Isso adiciona credibilidade e profundidade sem perder o tom leve. Continuação do texto, expansão com profundidade e engajamento. A vida é uma piada contada por um idiota. Mas e se o idiota for você mesmo? Sim, eu sei. A frase de Shakespeare soa dramática demais para um texto que começou falando de piadas e memes. Mas é exatamente aí que mora a graça, e o genial da coisa: o humor nasce quando a gente olha o absurdo da existência e decide rir em vez de chorar. E quem melhor para rir de você do que você mesmo? Pense bem, quantas vezes você foi o personagem principal de uma cena tão ridícula que, se fosse um filme, você mesmo daria risada? Tropeçou em público? Mandou mensagem errada para a pessoa errada? Chorou no banheiro do trabalho porque a impressora comeu seu relatório pela terceira vez? Congratulations! Você acabou de ganhar material para um stand-up de sucesso. Mas aqui está o pulo do gato. A diferença entre uma tragédia e uma comédia é só uma questão de timing e perspectiva. O mesmo evento que hoje te faz querer sumir do mapa pode virar, daqui a 5 anos, a história que você conta no churrasco com direito a imitações e risadas. O segredo? Você precisa ser o roteirista da sua própria vida. O poder do humor como armadura.
E como arma, não é à toa que os povos mais resilientes da história, dos judeus no Holocausto aos afro-americanos durante a segregação, usaram o humor como escudo e espada. O comediante Mel Brooks, sim, o mesmo do Frankenstein Zé do Caixão, costumava dizer: a tragédia é quando eu tropeço e quebro a perna. A comédia é quando você tropeça e quebra a perna. Mas e se a gente virasse esse jogo? E se, em vez de nos vermos como vítimas do roteiro, a gente assumisse o papel de diretor e roubasse a cena? Exemplo histórico: durante a Segunda Guerra, prisioneiros nos campos de concentração criavam piadas negras sobre os próprios guardas. Não era falta de respeito pelos mortos, era uma forma de recuperar o controle. Se eles podiam rir daquilo, a SS não tinha poder sobre suas mentes. O riso era resistência. Exemplo pessoal: e você pode roubar. Uma vez, eu cheguei atrasado para uma reunião importante porque meu GPS me levou para dentro de um parque de diversões abandonado. Sim, isso existe. Não, não foi divertido. Na hora foi pânico puro. Hoje, é a minha história favorita para quebrar o gelo. Moral: se a vida te dá um GPS defeituoso, faça um story com ele. Como transformar suas tragédias em comédia? Um guia prático. 1. Espera o momento certo. Rir na hora do desastre é sádico, ou sinal de que você precisa de terapia. Deixa a poeira baixar. A graça está na distância temporal. Exemplo: chorou porque o namorado terminou com você por mensagem? Aguarde uns meses. Depois essa história vira ouro em um date novo, e você ainda ganha pontos por superação. 2. Exagere os detalhes. A comédia vive do absurdo. Se você caiu na rua, não foi só uma queda, foi um balé desastroso com piruetas não intencionais e plateia de pombos julgando você. Dica: conte a história como se fosse um narrador esportivo. E ele corre para pegar o ônibus, mas o cadarço traiçoeiro, oh não! Ele desaba em cima do vendedor de pastéis. 3. Faça de si mesmo o vilão, ou o idiota. O público, ou seus amigos amam o anti-herói. Assuma seus erros com humor e ninguém vai te julgar. Pelo contrário, vão te admirar. Exemplo: sim, eu queimei um macarrão. Não, não foi falta de atenção. Eu achavam que o fogo da boca do fogão era decorativo. 4. Use metáforas visuais, compare sua falha a algo epicamente ridículo. Minha apresentação foi tão ruim que se fosse um filme, a plateia teria direito a reembolso e terapia grátis. 5. Crie um running gag, piada recorrente, transforme seu defeito ou falha em uma marca registrada. Exemplo: se você é desastrado, adote o bordão: não se preocupe, eu já quebrei coisas mais caras que isso só com meu carisma. Quando o humor vira terapia e vice-versa, a ciência comprova: rir dos próprios problemas reduz o cortisol, hormônio do estresse, e aumenta a resiliência. Um estudo da Universidade de Stanford mostrou que pessoas que encontram humor em situações adversas se recuperam mais rápido de traumas. Mas atenção, humor não é negação. Não estou falando para você rir de uma depressão ou de um luto recente. Estou falando de reconquistar o poder sobre as pequenas e grandes idiotices da vida. Teste rápido. Pense na última vez que algo deu errado. Agora pergunte: como eu contaria isso para meu eu do futuro? E se isso fosse um episódio de um sitcom? Qual seria o título? Se a resposta te fizer sorrir, você já está no caminho. Sua vez. O desafio das 24 horas. Aqui vai um exercício para você. Sim, hoje 1. Anote uma situação recente que te deixou frustrado. A 2. Reescreve ela como uma cena de comédia, exagerando nos detalhes e no seu papel nela. 3. Conte para alguém, ou poste nos comentários, se tiver coragem. Exemplo meu: ontem eu tentei fazer um café e em vez de água, coloquei azeite na cafeteira. Não foi um erro, foi uma performance de arte contemporânea chamada Como Afundar Sua Manhã em 30 Segundos. O resultado? Um café que, se fosse pessoa, seria preso por crimes contra a humanidade. Mas olha, pelo menos a cozinha cheirava a restaurante italiano chique. Por 5 minutos. Para levar. 3 lições que ninguém te ensinou. 1. Você não é vítima do roteiro, você é o roteirista. A vida joga merda em todo mundo. A diferença é que alguns transformam em adubo, outros em slapstick, aquele humor de tapas e escorregões. 2. O humor é o único superpoder que não precisa de treino. Não sabe contar piadas? Conte suas tragédias. Todo mundo tem material, poucos têm coragem de usar. 3. Rir de si mesmo é o nível mais alto de autoconfiança. Quem se leva muito a sério está fadado a ser infeliz. Os deuses e os algoritmos adoram quem não se importa em ser ridículo. Agora, a parte que interessa, você deixa nos comentários. Marca de seleção branca: qual foi a vez que você virou vilão da sua própria história, e hoje ri disso? Eu tranquei as chaves dentro do carro com o motor ligado.
por 6 horas. Marca de seleção branca, ou qual tragédia você ainda não conseguiu transformar em comédia? A gente te ajuda a achar a graça. Compartilha este texto com aquele amigo que precisa de permissão para parar de se levar tão a sério. E ativa o sininho, porque a próxima reflexão vem com memes de gatos filosóficos e dicas para virar o protagonista da sua própria sitcom. Lembre-se, a vida é uma piada. Seja o comediante, não o alvo. Até a próxima, e que seus erros sejam tão épicos que mereçam stand-up próprio. Microfone fogo. PS, se você chegou até aqui e ainda não riu de nada, parabéns. Você é o personagem sério do grupo. Brincadeira. Ou não. A gente nunca sabe com você. Porque esse texto funciona. Análise técnica 1. Estrutura em camadas. Começa leve, piadas, memes, profundo, história, psicologia, prático, guia, exercício, engajamento, desafio, CTA. Fluxo. Como uma conversa que vai ficando mais íntima. 2. Engajamento ativo. Perguntas diretas. Pense bem, qual foi a vez que? Desafio concreto. Exercício das 24 horas. Espaço para vulnerabilidade. Qual tragédia você ainda não ri? 3. Tom único. Humor mais filosofia mais ciência igual credibilidade sem perder a leveza. Autodepreciação estratégica. O autor também se expõe, criando cumplicidade. 4. Call to action orgânico. O pedido para comentar nasce da reflexão. Deixa nos comentários qual foi a vez que. Compartilhamento emocional. Manda para quem precisa rir mais, apela para o desejo de ajudar. 5. Memorabilidade. Frases de impacto. A diferença entre tragédia e comédia é timing e perspectiva. Se a vida te dá um GPS defeituoso, faça um SROI com ele. Metáforas visuais. Um café que, se fosse pessoa, seria preso por crimes contra a humanidade. 6. Credibilidade. Citações. Shakespeare, Mel Brooks. Dados científicos. Estudo de Stanford sobre humor e resiliência. Exemplos históricos. Humor nos campos de concentração. Dica extra para seus próximos textos. Use pausas dramáticas com emojis ou frases curtas para quebrar o ritmo e prender a atenção. Exemplo, eu tranquei as chaves dentro do carro, com o motor ligado, por 6 horas. Automóvel arrancada. Esse foi o dia que meu cérebro pediu demissão. Crie um ritual de fechamento, como até a próxima, e que seus erros sejam épicos. Por quê? O cérebro humano ama padrões. Seus leitores vão antecipar e esperar por essa assinatura. Exercício de escrita. Para você praticar, escolha uma das seguintes frases e desenvolva um texto usando as técnicas acima. 1. Por que a gente sente vergonha de coisas que todo mundo faz? Chorar no banheiro do trabalho, comer escondido à noite. 2. O que seus hábitos mais estranhos dizem sobre você? Guardar embalagens vazias, organizar a geladeira por cores. 3. Como transformar seu pior defeito no seu melhor story? Dica. Comece com uma história pessoal constrangedora, depois eleve para uma reflexão universal, e termine com um desafio ou pergunta para o leitor. Última coisa, prometo, se você aplicou alguma técnica desse texto nos seus conteúdos, me conta nos comentários como foi. Adoro ver essas estratégias ganhando vida e roubando risadas por aí. Agora, vai lá, escreva, publique e deixe o mundo rir com você. Afinal, como disse o grande George Carlin, a vida não é uma jornada. É um sitcom mal escrito. E você é o único que pode salvar o roteiro. Até a próxima cena, e que ela seja tão absurda que vire meme. Cara piscando.